Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje, dia 7 de abril, disciplina de desenho mecânico, turma de terça e quinta EF, hoje terça-feira. Então nós vamos falar sobre a montagem, confecção dos componentes e montagem desse rodízio. A gente vai começar a trabalhar a ferramenta de montagem dentro do nosso software de desenho, no caso o SolidWorks, tá? Então aqui é só uma prévia de como ele vai ficar, como seria a nossa montagem. E para chegar nela, tem lá no material didático do Fórum Online, aula 12, esse desenho técnico, onde ele apresenta todos os componentes que fazem parte aí dessa montagem. Então, se você observar esse desenho, são 5 itens. A gente tem aqui ó, o item 1, que é a roda, o item 2 aqui é o eixo, item 3 é o suporte, o item 4 é o pino, item 5 é a base. São 5 componentes distintos, mas se você observar na montagem, existem mais elementos. Como assim mais elementos? São elementos que se repetem. Se você olhar também embaixo da descrição dele aqui, ó, por exemplo, quando você olha aqui na roda, né, o item 1, tem lá uma peça. Item 2, eixo também uma peça. Mas quando você já vem aqui para o suporte, item 3, 2 peças. Item 4, o pino, são 4 peças. Ou seja, tem peças que se repetem. Ah, então se na minha montagem eu tenho lá diversos pinos, 4 pinos, eu tenho que desenhar 4 elementos? Não. Eu preciso apenas desenhar um e vou inseri-lo 4 vezes na montagem, tá? Então, depois eu vou fazer aqui, eu não vou desenhar todas as peças, eu vou desenhar 2 delas para mostrar a atividade, a sequência, algumas ferramentas que eu vou utilizar para poder agilizar o desenho. Existem várias formas de você desenhar esse componente, não apenas uma, né? Como a gente falou e vem mostrando isso durante a disciplina. Outra coisa interessante, vou disponibilizar depois para vocês também um tutorial lá, um outro vídeo à parte que mostra o desenho de todos os componentes, toda a montagem. Então, vocês não vão estar desassistidos aí em relação às ações e como desenhar esse componente. Maravilha? Vou só abrir o software aí para a gente. Então, temos aí o nosso SolidWorks, né? Vai aparecer na tela de vocês aí o SolidWorks, que é justamente o que a gente tem em casa e está utilizando aí. Quando a gente começa um desenho, um projeto, sempre a gente clicava aqui em novo, né? E aparece essa janela para a gente. Essa janela tem o quê? Desenho de uma peça, como a gente vinha desenhando peças já na disciplina. O desenho técnico, a gente viu isso aqui também, onde a gente colocava aquela peça que a gente desenhou nas vistas, cotas, dimensões, aplicava cortes. Todas aquelas configurações ou detalhamentos técnicos de um desenho técnico, né? E agora a gente vai começar a trabalhar na ferramenta montagem, ou seja, nós vamos pegar esses componentes desenhados e vamos trabalhar ele em conjunto de um com o outro, tá? Primeiramente, antes de trabalhar qualquer montagem, eu vou colocar para vocês, nós vamos desenhar as peças ainda, tá? Então, eu vou desenhar 2 peças, vou usar meu banco de dados aqui, que eu tenho outras peças desenhadas, mas eu vou desenhar, executar com algumas ferramentas, algumas opções do software para vocês conhecerem. Então, vamos lá. Vou clicar em peça, ok. Meu intuito agora inicial é o quê? Nós vamos desenhar aqui, a roda. O primeiro componente que a gente vai fazer vai ser a roda aqui, ó. Né, ó. Então, nós vamos observar, ó, o que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou desenhar ela pelo recurso de ressalto por revolução. Então, como ela tem uma geometria circular homogênea, é uma peça feita a partir de um eixo de revolução, né? Eu vou desenhar apenas um quadrante dela, eu vou desenhar apenas esse perfil dela aqui, ó, só metade dela. Por quê? Depois eu vou fazer a linha de centro e vou conseguir revolucionar ela, tá? Se eu observar lá como vai ser isso. Então, eu vou pegar alguns parâmetros lá, eu vou digitar algumas medidas, cotas, parâmetros, vão estar associados a esses valores. Vocês vão ver lá que aqui as medidas são em diâmetro, lá eu vou usar como se fosse o raio, como eu vou desenhar só metade, então eu vou ter que usar metade dessas medidas, tá? E aí a gente vai conseguindo executar a nossa peça. Então, vamos dar início lá a ela. Como de praxe, usual, toda vez que a gente vai começar um trabalho, particularmente, eu clico em esboço, venho aqui e coloco na isometria, vou analisar qual o melhor plano que me atende em relação ao desenho do meu componente. A meu ver, é esse plano direito, vou clicar nele aqui, vou desenhar primeiramente a geometria, depois eu me preocupo com as dimensões, então cliquei lá em linha,
Vou fazer uma geometria aqui, ó, similar àquela geometria da roda. Tá? Não me preocupo inicialmente com dimensões, posicionamentos, alinhamentos. Me preocupo apenas em preencher toda a geometria dela. Então, pronto. O que é. Oi, No meu também aparece isso. O que é esse negocinho verde que fica aparecendo aí? Acho que me incomoda um pouco quando eu tô desenhando esse negócio aparecendo, sabe? o vermelho? É o verde, não tem uns traços em verde aí ao redor da peça aí. Ah, sim, entendi. Deixa eu dar aumentar o zoom aqui, ó. Você fala justamente essas marcaçõezinhas aqui, né, ó. Opa, Exato, exato. Arthur, é o Fernando que está falando? Arthur. Opa, Arthur. Arthur, é interessante deixar elas, porque isso aqui, ó, se eu pegar nessa linha e clicar nela, deixa eu só dar um ok aqui. Se eu movimentar ela, toda vez que eu movimentar ela, ela vai estar horizontalmente aqui, ó. Opa, ativou uma linha, deixa eu só excluir ela aqui. Pronto. É que esse cliquezinho vermelho também me atrapalha. Pronto, vamos lá. Ela sempre vai estar vertical aqui, ó. Se eu clicar aqui, até aqui na entidade, ó, ele também anda. Se eu excluir ela, essa linha, ela deixa ele ter uma referência vertical. Se eu clicar aqui, ó, como ela inclina, aí ela fica com não ficar paralela, entendeu? Entendi, Por isso que a gente... entendi. Eu sei que pode parecer estranho para algumas pessoas. Eu não sei se é por aqui a gente consegue inibir ela, aqui nesse olhozinho. Eu teria que só dar uma olhada. Eu Tudo acho que tranquilo. agora não. Tem um recurso que omitir elas. Eu não sei te falar agora como, Certo. mas dá para fazer. Mas é Ah, importante ter elas. Como, por exemplo, agora, para facilitar no desenho, olha as marcações que eu vou fazer. Eu vou selecionar essa linha, apertar o Shift ou Ctrl, selecionar essa, e vou falar que elas são colineares, para elas ficarem alinhadas. Apareceu até outra marcação aqui, ó. Tá vendo, ó, esse pontinho aqui em cima? Vou fazer a mesma coisa entre S e S, ó. São colineares. Por que isso? Quando eu colocar essa altura aqui dessa linha, ó, a outra já acompanha. Se eu não fizer isso, por exemplo, eu coloco essa altura, você está vendo que a outra não acompanha? Eu teria que colocar a medida dos tô dois. vendo. Então, eu vou colocar aqui essa e essa aqui, ó, também são colineares. Ó. Ou seja, quando eu mexer em uma, a outra acompanha. Isso garante Uhum. que eu tenha homogeneidade nas dimensões da peça. Se eu esquecer uma cota, por exemplo, não vai ter uma variação de um lado para o outro, né, de altura. Ok? Tranquilo? Beleza. Beleza, Show. então, vamos lá. Vou começar agora com as dimensões. As dimensões estão lá nas potas, tá? Não se assustem, lá tem tudo. Então, vou usar essas medidas. As de diâmetro aqui, eu vou trabalhar com raio, que eu vou puxar do meio. Eu estou desenhando só um quarto, um quadrante ali, né, da geometria da nossa peça. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu olhar aqui, ó, essa medida aqui de baixo da nossa peça, ela tem 50. Tá? Essa aqui em cima, deste lado até esse, ele tem 40. Se aqui tem 40, aqui tem 50, tem uma diferença de 10. Vou dividi-la no meio, então eu vou falar aqui dessa linha para essa aqui, ó. Eu tenho 5, né? Para cada lado, para as duas ficarem centralizadas. Lá a gente sabe que a distância entre essas duas também é 10 milímetros. Então, estou digitando aí. Tá? Ok. Se ela tem 10, aqui tem 50, sobra 40. Então, eu vou dividir no meio. Aqui eu vou colocar 20, ó, para ela ficar no centro da peça. Se vocês observarem, nós estamos fazendo todas as marcações verticais, né? Para ela começar a não ficar escuras, travadas, falta eu posicionar ela em relação ao zero máquina. Olha o zero máquina aqui embaixo. Então, se ela tem 50 dali até o outro lado, metade dos 50 seria 25, né? Ó. Se vocês observarem, as linhas verticais elas já estão escuras, ou seja, o desenho já está travado nesse sentido, né? Lateralmente ele não vai se locomover. Mas ele ainda se locomove em que sentido? Nas alturas. Como eu vou fazer por revolução, o furo central ele tem um diâmetro de 20 milímetros, tá? Correto? Então, eu vou colocar uma medida, ó, do centro aqui, zero máquina, até esse eixo de 10 milímetros. Coloquei aqui 10. Essa altura aqui lá, ó, no desenho, é um diâmetro de 35, mas eu quero o raio, então eu vou colocar 35 dividido por 2 ali, né? Ó. Mais fácil que eu digitar 37, 17,5, né? Pronto. Esse diâmetro aqui de fora lá,
é diâmetro de 100 milímetros, ou seja, aqui ele vai ser 50. E esse aqui lá tem um diâmetro de 90, ou seja, aqui vai ser 45. Pronto, tem montado. A única peça que está faltando a gente configurar é esse Vzinho, né? Esse vincozinho que tem aí na roda. Lá ele fala para a gente que essas dimensões aqui, ó, de angular, tem 80 graus, tá? Como eu fiz isso? Eu cliquei numa linha, cliquei na outra, ó, clico em uma. Em vez de medida, eu vou até a outra, clico nela, ele gera o ângulo entre as medidas, tá? Lá falou também que este centro está alinhado com o zero máquina, eles estão na mesma linha vertical. Então, eu posso clicar com os dois, segurando o Shift, e clico aqui, ó, tornar vertical, eles ficaram alinhados, tá? Lá também fala que a dimensão deste ponto até este ponto, ó, é de 10 milímetros. Ele só não ficou verde, azul ainda, verde, escuro por completo ainda, por quê? Lá faltou só a segunda referência, que ele fala que esse ponto é alinhado com essa linha, verticalmente. Ó. Coincidente aqui, ó. Pronto. Ele ficou corretamente montado e tudo na marcação escura. Ok? Pronto. Feito isso, para eu fazer a revolução, o software ele precisa de uma linha de centro, uma marcação, ou seja, um ponto de referência para ele girar em torno dele. Vou pegar aqui na linha, ó, vou clicar da setinha do lado dela, tem aqui a linha de centro. Quando eu clicar nela, eu vou clicar aqui no centro do zero máquina e vou puxar uma linha para a lateral. Não importa o tamanho, o comprimento dela, o importante é que ela esteja horizontalmente correta. Então, está aqui a marcação do horizonte aí, ó. Temos essa linha de centro. Em vez de eu vir aqui em recursos agora e ressalto extrudado, se eu der em ressalto extrudado, eu não quero ressalto extrudado, nossa peça ficaria linear. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é revolução. Então, eu vou clicar aqui, ó, ressalto, base revolucionado. Quando eu clico nele aqui, ó, ela até fez sozinha já. Por quê? Ele identifica a linha de centro como a linha de referência e identifica o perfil que vai ser revolucionado. Então, se você observar aí, já foi gerado a geometria da nossa roda. Vou dar o OK. E gerou o perfil da roda já nas dimensões conforme o projeto. Maravilha? O senhor pode repetir essa parte aí, por favor? Depois que termina o desenho lá, beleza. Como é que... Eu não entendi como é que saiu uma roda. Como é que saiu uma roda daquele desenho ali? Pronto, eu vou escolher aqui esse recurso. Você entende que a gente tem desenhado aqui, só escolher aqui, um perfil desenhado aqui, uma geometria, né? E quando a gente tem uma linha de centro, eu posso pegar essa linha de centro e mandar o meu perfil revolucionar em torno de uma referência. Quando eu faço isso, tudo que eu tenho ali, ele vai fazer um perfil circular em torno dele. Por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui, ó, apenas para demonstrativo, tá? Eu vou... Acabei fazendo coisa errada. Então, aqui, vamos editar ela aqui. Eu vou tirar essa linha de centro, vou excluir ela aqui, ó. Eu tenho um perfil desenhado. Vou clicar aqui em recurso, ressalto, base revolucionado. Ele sabe que eu já tenho aqui um perfil, ele identifica que tem um sketch, né, um esboço desenhado. Ele quer um eixo de revolução. Se eu clicar aqui, ó, nessa linha, olha o que vai acontecer. Ele vai girar em torno dessa linha. Olha o que vai fazer na nossa peça. Vou dar um OK aqui só para observar. Ele vai girar nosso componente em volta daquela linha. Então, se eu cortar ele no meio aqui, ó, para a gente só observar aqui, pessoal, isso é só demonstrativo, tá? Não é o desenho correto. Vou dar um OK. E vou colocar ele na vista aqui, ó. Essa metade aqui que está selecionada aí, ó, que está dentro dessa parte marcada, é justamente o esboço que a gente tinha feito lá. Se você observar. E aí a gente revolucionou em cima daquele eixo. Só que não é nesse eixo que eu quero. Eu vou excluir ele aqui novamente. Vou cortar aqui, tirar o corte. Vou excluir ele. Tem aqui o nosso perfil. Por que eu coloquei uma linha de centro abaixo? Porque eu quero fazer um furo central. Se eu fizer essa revolução deste perfil... Opa, ele pegou aquela linha. Vou excluir essa linha aqui, ó. Vou só editar aqui, ó.
em cima dessa linha, olha como ele vai fazer a roda. Ele vai fazer de uma forma sem o furo central, ela vai ficar menor. Não é o que a gente quer um espaçamento central. Então, vou excluí-lo pela terceira vez, não é isso que a gente quer. Vou voltar aqui no esboço, vou deixar ele de frente para a gente, vou clicar aqui na linha de centro, vou colocar a linha de centro. Como eu sei que ela fica aqui no zero máquina? Porque a gente já colocou uma distância, ó, do zero máquina até aqui, ó, de 10 milímetros. Ó. Quando eu revolucionar essa linha, vai ficar um furo de diâmetro 20. Se você olhar lá no nosso projeto aqui, ó, ele tem um furo, vai aparecer para vocês, ó, ele tem um furo de diâmetro 20. Então, é como se eu estivesse fazendo essa linha e tivesse desenhado esse perfil. Quando a gente faz isso, tá aqui ele desenhado, né? Ó. Quando eu clico lá em ressalto, base revolucionado, ele já identifica a linha de centro e já faz o perfil. E aí eu dou OK, ele gera o círculo, né, em volta. Pessoal, outra coisa interessante é que ele já estava configurado aqui para 360. Mas se eu quisesse dar 1/4 de volta, né, 3/4 de volta, eu colocaria 270 graus, né? Ó, aqui, eu vou dar um OK. Olha lá, ó, o nosso perfil aqui, ó, ele revolucionou por 270 graus. Ele fez, ou seja, 3/4 de comprimento de peça. Só que a nossa peça é completa, a nossa volta é completa, então eu quero os 360, né? Não quero, precisa ser. Botão direito aqui, ó. Só um clique a mais. Botão direito, editar. Revolução por 360 graus. Ok? Vou dar o OK aqui, temos a nossa roda montada. Beleza? Tranquilo? Pessoal, lá no tutorial mostra a gente fazendo isso, repetindo isso. Esse vídeo está sendo gravado, vocês vão poder ver novamente depois. Fiquem tranquilos. Qual que é o objetivo agora? A gente salvar essa peça. Eu vou clicar aqui. Eu fiz aqui uma turma, um rodízio EF-TAR de terça e quinta. Salvo aqui dentro. Vou colocar o nome da rodízio que a gente tem lá, porque é o que tem na nossa planta aqui, no nosso desenho técnico. Então, ele chama de item 01, roda. Então, eu vou usar a mesma nomenclatura aqui só para item 01, roda. Né? Vou salvar ele aqui. Então, ele vai ficar salvo ali na nossa pasta. Beleza? É o nosso primeiro componente. Não necessariamente eu preciso fechar ele. E também é errado eu desenhar outro componente aqui dentro. Cada um fica dentro de um arquivo. São arquivos distintos. Eu vou abrir um novo aqui, ó. Ainda a peça. Vou desenhar agora com vocês esse suporte. A roda e o suporte são os dois componentes que talvez gerariam um pouquinho mais de dúvida, por isso que eu estou executando eles aqui agora para a gente vivenciar aí como funciona. Então, o que acontece? Se eu olhar a geometria dele aqui, ó, eu posso ver aqui na montagem, ele é um perfil L, eu tenho uma base e essa lateral com ressalto. Faço aquele meu planejamento estratégico de desenho, né? Já penso aqui quais seriam as sequências, como eu montaria ele, como eu faria as etapas. E aí, bolando isso na cabeça já, o que eu faço? Eu vou pensar aqui, pô, então é nessa sequência, vou fazer a base, faço a lateral, ressalto os furos. Maravilha, então vamos lá. Vejo aqui as medidas e volto aqui para o nosso esboço. Novamente, esboço, clico aqui na isometria, vou analisar qual o plano correto, eu prefiro desenhar agora nesse plano superior, vi como ele veio aqui, porque eu quero desenhar a nossa peça nesse plano. Vi que ela tem uma base retangular, com dimensões de largura de 40, de comprimento 100. Tá? Vi lá também que ela tem 2 arredondamentos de extremidade, raio 15 aqui, ó, 2 fillets de 15, nesse ponto e nesse ponto, posso dar um OK. Pessoal, como eu vou estudar material nessa peça e não vou mexer na superfície dela depois, eu poderia fazer o furo junto. Se eu analisar aqui o furo, ele não está no mesmo centro do que esses raios. Porque se eu observar ele aqui, ó, o que acontece? 15 mais 15 dá 30, a distância entre eles é 60. Ou seja, ele não estaria no mesmo centro das peças, ele está a 15 de distância. Então, eu vou desenhar eles aqui. Vou desenhá-los de forma aleatória, fazer 2 círculos aleatórios aqui. Vou começar a configurá-los em relação a posicionamento e dimensões.
Então, primeiramente, clico em um, clico no centro do outro, né, segurando o Shift, vou falar que eles são horizontalmente alinhados. Dimensão, eu sei que a distância deles, deste ponto até aqui embaixo, é de 15 milímetros. Tá? A distância entre eles é de 60. Para eles ficarem no centro, basta eu falar que o centro desse até o centro aqui da peça é de metade de 60, que seria 30. Tá? E falta o quê? Os diâmetros dele. Cada um tem um diâmetro de 10 milímetros. Então, tem um de 10, o outro de 10. Temos aqui já a geometria da base da nossa peça, recurso, ressalto extrudado. Vou aplicar o material a ela. Ela tem uma altura de 10, está ok, clico em ok. Está aqui feita a primeira parte da nossa peça. Então, quando a gente abrir aqui, ó, a gente desenhou essa geometria base aqui, ó. Tá? Vou trabalhar agora esse ressalto mais alto aqui, ó, mais elevado. Logicamente, por estratégia, vou pensar. Poderia desenhar ele aqui nessa superfície, talvez daria mais trabalho. Mas se eu vier nessa superfície aqui de trás, ó, clicar em esboço, entrar no esboço dela e deixar ela de frente aqui para a gente, a geometria que a gente deseja ali nada mais é do que um círculo. Então, ele tem um círculo aqui. Esse círculo ele tem uma dimensão de 40. Tá? Uma altura do centro até essa base de 50. E ele está alinhado com o centro dele está alinhado com esse. Poderia fazer aquele esquema de clicar no centro, clicar no zero peça e falar que eles estão horizontalmente alinhados. Ou eu posso clicar em um outro, abrindo a medida. Quando eu abrir a medida aqui, colocar que essa medida é 0. Quando essa medida fica 0, ele já está ali centrado. Preciso terminar a geometria aqui, vou fazer isso com uma linha. Olha que interessante. Não vou clicar no quadrante, eu vou clicar um pouquinho acima do quadrante. Tá? Ele já pegou um ponto tangenciando ali o círculo. Ó. Venho até essa extremidade aqui, ó, clico nela, venho até a outra extremidade, clico nela e venho até o círculo novamente. E clico em cima da aresta. Não clico nesse quadrante, a minha vai ficar travada, mas clico aqui numa posição. Tá? Se eu observar nosso desenho aqui, posso tirar essa parte de baixo do círculo, porque não tenho necessidade, então eu vou aparar entidades. Vou aparar essa parte de baixo. Opa, já ficou a geometria que a gente deseja. Se você observar aqui, ela ainda está azul, né? Ela não está corretamente alinhada. O que eu vou falar? Eu vou clicar na linha, clicar no círculo e falar que eles são tangentes. Ó. Eles vão ficar alinhados. Está ali feito, todo mundo escuro. Pessoal, tem um furo aí nessa peça. Eu não vou fazer ela agora, porque eu tenho que fazer uma espessura, depois um ressalto. Se eu fizer o furo junto, quando eu fizer o ressalto, eu vou ter que refazer o furo. Operação em cima de operação, não tem necessidade. Então, primeiramente, eu vou acrescentar todos os materiais e depois removo a furação. Tá? Então, se eu olhar lá no desenho, quando eu clicar aqui em ressalto extrudado, ele tem uma espessura de 10. Opa, mas não é para esse lado, é só inverter aqui, ó, para o lado de dentro. Dou OK, olha a peça aí desenhada e montada. Ou seja, ainda falta terminar. Posso analisar lá nosso projeto. A gente vai ver que ele tem um ressalto aqui, ó, de 5 milímetros. Vai aparecer para vocês ainda, pronto. Ele tem um ressalto aqui, ó, de 5 milímetros. E ele tem um diâmetro similar ao de 40. Então, vamos voltar lá. Clico nesse esboço, nessa superfície, esboço. Vou deixar ela de frente para a gente. Vou fazer um círculo aqui aleatório, tá? E posso fazer as configurações por dimensão ou meramente como? Clico no círculo, clico nesse outro círculo, falo que eles sejam com radial, ou seja, tenha a mesma dimensão. E aí ele fica ali já travado. Vejo ele aqui desenhado na superfície, recurso, ressalto extrudado, a espessura dele é de 5 milímetros, então vou digitar 5 aqui, ó. Dou OK. Pronto, ó, ele já fez o nosso ressalto aí do componente. Clico aqui nessa superfície, vou fazer a furação. Se eu olhar aqui no nosso projeto, ó, ele tem uma furação de 16 milímetros, passante, né? Ó, aqui, ó, pelo pontilhado, ó, vocês podem observar que ele é passante. Então, ou seja, nessa superfície, clico novamente em esboço, vou deixar ela de frente para a gente aqui. Pronto.
Vou desenhar aqui nosso círculo de forma aleatória, me preocupo primeiro com a geometria. Vou usar aquele mesmo recurso, só que em vez de codial, vou falar que eles são concêntricos. Então, clico no círculo, seguro o Shift ou Ctrl, clico no outro círculo. Não vou falar que eles são com radial, vou falar que agora eles são concêntricos. Olha ele lá no centro. E vou colocar somente a medida de diâmetro, ou seja, ele tem um diâmetro, por sorte, ele já ficou ali com 16, né? Automaticamente ele já foi ali, a gente acertou na mão ali quando desenhou ele, né? Olha lá, 16 milímetros. Vamos dar o OK. Vou cortar, fazer esse furo. Então, vamos vir aqui em recursos. Não é ressalto agora, é corte extrudado. É um corte passante pela peça. Vou dar o OK. E aí gerou nosso segundo componente. Ou seja, quando eu olhar lá na nossa montagem, aqui no nosso desenho técnico, ele é o item 03, suporte. Tá desenhado aqui já para a gente. Então, ou seja, eu vou pegar e vou salvá-lo também, lá naquela mesma pasta. Pessoal, lembra aquilo que a gente conversou nas primeiras aulas, a questão de organização dos desenhos, hierarquia? É fundamental isso agora na parte da montagem, porque quando a gente for fazer a montagem, ele vai fazer o link, ele vai puxar os desenhos para montar um outro arquivo de montagem, e isso vai gerar o quê? Uma relação entre eles. Então, depois, se você mudar esses arquivos de pasta, não trabalhar o arquivo completo, você perde essa montagem. Tá? Então, eu vou salvar ele aqui agora como item 3, ficou ítema, né? Item, vou tirar esse A aqui, ó. Item 03 não é a roda, ele é o suporte, né? Ó, salvar. Então, se a gente abrir essa nossa pasta lá, né? Ó, tá aqui a pasta, tem os dois itens, vou só editar o primeiro aqui que tá suporte, eu acho que ele nem vai deixar porque o item tá aberto, ele vai dar um erro aí. Vou voltar aqui só, na minha roda aqui, ó, que está desenhada, né? Inicialmente, vou fechar ela. Vou só voltar na pasta aqui. Vou editar só o nome, para não ficar... Porque eu tenho que fazer isso antes. Se eu fizer isso depois, vai dar conflito lá na nossa montagem. Item 01, a roda. Ele está aberto aí. Maravilha. Vou só minimizar aqui nossa pasta. Pessoal, temos aqui dois itens montados, tá? O correto seria a gente desenhar todos os itens. Então, eu vou abrir aqui, ó, essa minha pasta que já tem todos os itens desenhados. Então, aqui a gente já tem a roda, o suporte, o item, né, ó, o pino, a base. São todos os elementos que completam o projeto. Isso vai ficar para vocês desenharem depois, cada um dos que resta, que falta. Tá? Não vou desenhar todo, nosso objetivo aqui não é desenhar os componentes, e sim falar agora sobre a montagem. Como realizar a montagem. Se vocês observarem aqui no desenho técnico, tem justamente já ela desenhada, ela montada, com cada componente à sua posição, e aqui temos uma vista em corte da montagem. A vista em corte da montagem serve justamente para a gente ter uma noção qual é o posicionamento dos elementos, onde eles se encostam, onde eles se travam, quais são as limitantes dele. Tá? Então, nós vamos começar a nossa montagem. Quando você vai fazer uma montagem, você vai vir aqui em Novo, clicar em Montagem. Abrindo ela, você vai ver que é um workbench bem similar ao que a gente já trabalha lá no esboço. O que muda são só algumas ferramentas. Então, aqui, ó, a gente tem uma aba de montagem, onde eu tenho lá inserir componente, posicionamentos. Eles não estão ativos porque ainda não tem como eu posicionar nada. Primeiro eu tenho que inserir componente para depois eu poder posicionar. Temos aqui também esboço, avaliar, layout, né? Outras características que a gente vai aprender com a funcionalidade posterior. Nosso objetivo hoje é apenas montar os componentes que a gente já tem pronto. E aí vamos lá. Primeira regra da montagem, uma coisa muito importante para vocês saberem. Quando você faz uma montagem, você deve fazer ela como se fosse a montagem na vida real. Por que isso? O software, lembra que a gente fala que ele é burro. Ele permite que eu monte a base, os dois suportes, ponha o eixo e depois venha com a roda, passe por através de uma peça da outra, uma passa dentro da outra, né, como se fosse um fantasma, e posiciono lá. Na vida real, isso não acontece. Eu tenho que se montar na sequência dos componentes. Até mesmo se eu fizer uma montagem e esquecer um componente lá de dentro, eu tenho que desmontar tudo para recolocá-lo nele no local. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma montagem, por que é interessante você montar na sequência?
Existem outros artifícios que a gente vai usar mais para frente, por exemplo, vista explodida, animação de montagem, desmontagem, instrução de produção, instrução de montagem. São desenhos técnicos que a gente vai usar alguns recursos de máquina, ou recursos, né, do software, na verdade, que permite a gente fazer a vista explodida. Vista explodida nada mais é do que aqueles vídeos que a gente assistia às vezes no YouTube, que tinha lá um motor montado, funcionando, aí ele começava a soltar as peças se separavam, davam um giro, você olhava aquela montagem, depois eles se montavam novamente, você pensava, nossa, aquilo é uma coisa de outro mundo, né? O cara é muito mais superior que a gente que faz isso. Negativo. A gente vai fazer isso no nosso software, vai ver que é uma coisa extremamente simples, que somos aptos e capazes de fazer isso. Só que existem regras e condicionantes para aquilo dar certo, não é de forma aleatória. Então, ou seja, nós temos que fazer a montagem na sequência que os componentes são encaixados corretamente. Ou seja, eu vou colocar a base, um suporte, um eixo, encaixar a roda, depois colocar outro suporte, depois colocar os pinos de travamento. Beleza? Essa é a sequência da montagem do nosso sistema. Tranquilo? Então, essa é a primeira dica relevante aí que a gente ia conversar. Segunda delas, em relação ao sistema, né? A montagem. Começou uma música aí, porque todo dia meu vizinho coloca música nesse horário. Deixa eu fechar a janela tudo aqui. Pronto, vai ajudar aí. Ele está colocando música na varanda. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, segunda dica. Quando a gente insere os elementos dentro da montagem, a gente quer que eles funcionem lá dentro. A gente vai testar a movimentação deles. Para eles movimentarem dentro do software, de forma virtual, eu tenho que ter um elemento de referência, ou seja, eu tenho que ter um deles, base, referência, travado, para que os outros trabalhem em torno dele, ou se usem ele como referência para poder girar. Se a gente pensar no nosso rodízio, por exemplo, o nosso rodízio, quando ele está montado aqui, ó, vai aparecer para vocês. Segunda tela, pronto. É como se essa base estivesse fixada lá, né? Ó, essa base aqui, ela está fixada lá na montagem, na estrutura, lá onde ele for montado. E a roda vai girar. A gente consegue simular isso no software, testar esse movimento. Só que para isso, não tem que ter uma peça como referência. No nosso caso, a referência vai ser a base. Porque a base ela não se mexe, ela fica estática, ela é montada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, o primeiro componente que a gente vai inserir na nossa montagem é a base. Como que a gente faz isso? Posicionamentos, inserir componente. Quando a gente vem aqui a inserir componente, eu tenho aqui a roda já aberta, que são justamente os desenhos que a gente tem aqui, né, dentro do software, já desenhados, né, o suporte à roda. Então, se você observar, ele mostra ali para a gente, ó, quando for inserir componente aqui, ele já mostra a roda de suporte. Caso eles não estejam, é só clicar em procurar. Pessoal, como aqui nossa roda está incompleto o desenho, eu vou usar só a pasta anterior, que aqui eu tenho todos os itens desenhados. Então, por exemplo, eu vou clicar primeiro na base. Vou abrir. Está aqui a nossa base. Se você observar aí, ó, foi inserida a base. A gente não desenhou ela, mas vocês vão desenhar ela logo, logo aí no software. Então, tem a base do componente. Inseri um, vou inserir o segundo item. Outro detalhe interessante. Tem gente que gosta de fazer montagem, colocar todas as peças na tela e depois ir posicionando. Eu acho mais complexo, dificulta a visualização, dificulta você poder movimentar e posicionar os componentes. O ideal é você colocar peça a peça conforme você vai montando, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Segundo componente seria o que? O suporte, né? Ó. Vou colocar aqui o suporte que a gente desenhou. Está aqui ele. Parece que ele está na montagem, está lá, ó. Tá vendo que tem uma peça sobre a outra, uma transpassando a outra, né? O software ele não entende isso. Ele sabe que são duas peças distintas. Aí cabe a gente fazer os posicionamentos, os referenciamentos corretos. O que seria isso? Posicionamento aqui, ó, que a gente tem aqui no software. Quando eu clico aqui, ele abre ali uma gama de possibilidades de posicionamento. Tá aqui, ó. Eu não preciso falar qual posicionamento eu vou fazer no momento. Dependendo das regiões, superfícies que eu clicar como referência, ele vai disponibilizar quais são as restrições que eu estou apto a fazer com aquelas referências. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa superfície, vou mexer a minha peça e vou clicar na superfície de baixo aqui do suporte. Quando eu fizer isso, ele já abriu aqui para a gente, ó, coincidência, paralelismo, perpendicular. O cadeado, ele trava na posição que está, ele estático a montagem. Distanciamento, angulação. Aqui eu inverto o sentido, ó.
não é o que eu quero, tá? Eu quero ele na posição que tá. Eu volto à atividade, eu confirmo. Então, eu vou confirmar. Então, você vê, ela não está mais exposta, não está mais uma dentro da outra, mas eu consigo mexer ela. Olha que interessante. Eu não consigo mexer a base, eu clico e arrasto, ela não vai, porque ela foi a primeira peça inserida, ela é a peça de referência. Se eu clico com o botão direito nela aqui, ó, aparece uma nomenclatura de flutuar. Por que flutuar? Porque ela está fixa. Se eu clicar aqui no suporte, ó, vai aparecer o quê? Fixar. Ele não flutua, porque ele já está flutuante. Então, ou seja, esse aqui está fixo, ó, eu não mexo ele, mas esse aqui eu mexo, porque ele está flutuando. Flutuando em que sentido? Ah, ele não sai da restrição que a gente colocou. Ó. Parece que ele afastou, mas na verdade, ó, ele só ficou distante da peça. Vou deixar ele lá próximo. Ah, ele está distante ainda da peça. Não, ele está em cima da peça. Então, cuidado. Às vezes, a vista que a gente está usando pode dificultar a interpretação da montagem. Por isso que eu insiro vários componentes. Tá? Costumo trabalhar aqui na isometria, que eu identifico o posicionamento dos nossos componentes. Então, ou seja, temos aqui o nosso suporte, não basta essa referência, então, se ele tem aqui os furos trabalham alinhados, que eu vou inserir pinos depois para fazer o travamento. Então, vamos lá. Posicionamento. Vou falar que este furo não é a aresta, ó, é o furo. Ele é alinhado com este furo. Então, olha o que ele abriu aqui para a gente agora. Ó. Paralelismo, perpendicular, tangente, concêntrico, que é o que eu quero, concêntrico, né? Só dá o ok. Ele ainda está solto, ó, ele ainda gira, está na superfície, mas já estava usando como referência aquele furo. Para finalizar aqui esse encaixe, eu preciso falar que esse segundo furo também se alinha com esse outro furo. Ó. Olha lá. E ela foi para a posição dela, de montagem. Você vê que todas as medidas encaixam. O pessoal encaixou porque as dimensões que a gente desenhou a peça permitiam essa montagem. Se essa furação fosse diferente da de baixo, jamais eu ia conseguir fazer o alinhamento pelos furos. Tá? Feita essa montagem aqui, vou inserir agora o terceiro componente, que seria o eixo, porque eu não tenho como colocar a roda sem o eixo. Não adianta eu colocar outro suporte, que eu não vou conseguir colocar nem o eixo nem a roda. Então, por exemplo, o segundo componente A, o terceiro componente é o eixo. Inserir componente, não tenho ele desenhado, procurar, abro ali minha pasta, está aqui o eixo. Aqui, ó. Seleciono, coloco em abrir. Vai aparecer na nossa montagem o nosso eixo. Tá? Como é o posicionamento do eixo? Se eu tiver dúvidas de posicionamento, eu volto lá no nosso desenho. Você vai ver que ele está alinhado com o furo. E a superfície dele aqui, ó. Vai ficar muito radical aí a montagem. Mas a aresta dele aqui fica faceada com essa base aqui do suporte, com essa face do suporte, né? Então, vamos lá. Posicionamentos. Então, esse eixo está alinhado com este furo. Opa, olha ele ali alinhado, vou dar um ok aqui. Ele está alinhado, mas não está fixo. Está vendo que ele transpassa um do outro, ele se mexe, mas ele está alinhado. Vou falar agora que essa superfície aqui, ó, vai entrar em contato com essa superfície aqui, ó. Olha lá, ele foi para a posição. Vou dar o ok, eles são coincidentes. Está montado ali o nosso eixo posicionado. Vou inserir agora a roda. Inserir componente da nossa roda aqui desenhada, a roda. Cliquei aqui nela. Ela está aí na montagem. Sei que a roda vai entrar nesse eixo, então eu vou posicionar aqui, ó, o furo com o eixo. Opa, está lá dentro, ó, vou dar o ok. Pessoal, ele não está preso, ele está solto. Ó. Opa, olha aí transpassando no meio da peça, no meio da outra, né? O software não entende que isso não pode. A gente tem que colocar as restrições. Um detalhe interessante aqui, ó, deixa eu colocar na vista aqui. Se vocês observarem pelos projetos, o nosso eixo aqui, ó, ele tem uma distância nessa região de contato com a roda de 56 milímetros. E a nossa roda aqui no cubo dela ó, tem uma distância de 50 milímetros, ou seja, existe uma folga, uma diferença de 6 milímetros. Se você olhar aqui na montagem, olha aqui a folga compensada. Então, eu tenho 3 milímetros de um lado, 3 milímetros de outro. E com isso eu vejo que eu tenho uma distância nessa montagem. Ah, mas eu só sei fazer montagem encostando uma peça na outra. Não, tem os recursos lá disponíveis. Então, eu vou vir aqui, vou afastar só um pouquinho a roda aqui para a gente poder visualizar melhor. Posicionamento. Olha só, essa superfície aqui da roda, do suporte, com essa superfície da roda,
Ele correu lá e colou. Mas eu não quero que ele seja coincidente, como está aqui. Eu quero que ele tenha uma distância. Ó. Cliquei aqui, ele abriu uma distância de 44, que era o posicionamento inicial da roda. Então eu sei que essa distância é de 3 milímetros. Quando eu dou 3 e Enter, olha lá o que acontece. Ele foi para a posição. Ele tem 3 milímetros de folga aqui, 3 milímetros de folga aqui. Se eu digitasse 1 aqui, ó, olha lá, ele ia ficar 1 milímetro de folga aqui e 4 desse lado. Ou seja, a gente sabe que é 3, porque é 56 e 50, 6 milímetros de diferença, 3 para cada lado. E aí eu deixo 3, ok. A roda está fixada aqui. Fixada em que sentido? Tanto transversal quanto longitudinal, posicionamento quanto o giro dela. Então, ou seja, eu clico aqui, ela não sai da posição, ela gira. A gente não está observando o giro aí ainda, daqui a pouco a gente vai ver. Eu preciso fazer uma marcação aqui para a gente ver como ela é linear, ela é homogênea, não tem como a gente perceber o giro, tá? Dando continuidade à nossa montagem, precisamos colocar o suporte do outro lado, né? Então vamos inserir o suporte novamente. Não precisa desenhar outro. Inserir, suporte, está aqui ele. Como seria o posicionamento dele? Similar ao anterior. Então eu vou posicionar, vou falar que essa face e essa face dele estão em contato. Ok? Posso fazer uma restrição diferente, um posicionamento que este eixo está alinhado com este furo. Olha, ele já ficou do lado certo ali, né? Se ele tivesse do lado errado, eu poderia clicar nessa setinha, olha, ele inverter, mas esse é o lado certo. Ah, professor, ele está dentro da peça. Calma, não tem problema, ele está solto aqui ainda. Como eu vou posicioná-lo aqui em relação à peça? Posso alinhar um furo, posicionar, vou falar que este furo está alinhado com este furo. E ele chegou lá na posição. Não tem nenhuma peça sobreposta à outra. Se eu clicar nele, ele não sai do lugar. Ah, como ele ficou preso, você só alinhou um furo. A gente alinhou um furo, superfície com superfície, e o centro do eixo aqui com o eixo, né? O furo com o eixo. Ou seja, são restrições suficientes para travar ele na posição. Feito isso, está pronto? Não, falta a gente colocar os pinos aqui travando, né? Os 4 furos. Vou colocar aqui na geometria. Vou inserir os pinos. Inserir componente, procurar aqui, ó, pino. Vou abrir. Professor, por que eu não insiro todos os componentes de uma vez? Você está colocando um por vez. Olha que interessante. Eu vou colocar os 4 pinos. Coloquei o primeiro. Vou colocar aqui o segundo, que é o mesmo, né? Vou repetir o segundo, parece estar próximo. Vou inserir aqui o terceiro. Está aqui próximo do nosso furo. Vou inserir o quarto. Nem estou vendo lá o quarto furo, mas eu sei que ele fica mais ou menos naquela região, né? Ó. Cliquei lá para abrir, pino, inserir. Ele fica mais ou menos nessa região, dou OK. Eu acho que está todos próximos um do outro, né? Quando eu giro aqui, olha como eles estão. Então, cuidado, o posicionamento, a vista, ela engana. Não necessariamente o item está na posição. Mas nós vamos fazer as restrições. Então, vou vir lá em posicionamento. Sei que esse furo, esse cilindro está alinhado com esse furo. Está ali ele. E sei também que a superfície dele está alinhada com essa superfície. Ó. Pronto, vou dar o OK. Está aí o nosso pino montado, ó, saindo dos dois lados. Ó, e travando o nosso componente. Vou fazer a mesma coisa com os demais. Ó, centro, furo, superfície com superfície. É, ó. Vamos ali do outro lado. Olha como esse aqui está fora. Vamos fazer logo ele. Posicionar. Furo, com o cilindro com o furo. Ele alinhou lá em cima. E vou falar que essa superfície está alinhada com essa superfície. Pronto, olha aí. Ele alinhou. E mesma coisa eu vou fazer aqui no quarto elemento. Tá? Então, lá. Furo com diâmetro com furo. Superfície com superfície. Dou OK. Se nós observarmos, temos aí o nosso, agora sim, o nosso rodízio montado por completo. Tem aqui a ferramenta de corte para a gente visualizar internamente. Ó, se vocês quiserem olhar, vocês vão ver lá o encaixe. Ó, encaixe ali dos pinos, encaixe do eixo com a roda. Isso aqui é só para visualização, tá, pessoal? A gente vê internamente como ele está. Ó, né? Tá?
Então, temos aqui a montagem do nosso rodízio, que é justamente o objetivo dessa nossa aula. A gente poder fazer a montagem dele e, assim, posicionar e montar os nossos elementos. Como eu sei que ele está funcionando? Eu clico aqui na roda, era para ela girar, não estou vendo. Se durante a montagem você precisar fazer alguma alteração aí no seu sistema, deu uma medida errada, preciso corrigir um detalhe. Posso clicar aqui com o botão direito em cima da peça, tem aqui no cantinho abrir o modelo, ou se ele já estiver aberto, você só vai para a aba dele, né? Ó, caso ele estava aberto aqui, eu só vou para a aba. Não é meu intuito agora, eu vou voltar aqui para a montagem, botão direito, vou clicar para abrir, ele já está aberto. Pessoal, não está no desenho, mas eu vou fazer uma marcação aqui na superfície, só para a gente poder observar. Então, ó, vou clicar na superfície dele aqui, ó, vou clicar em esboço, clicar para ficar de frente aqui para a gente. Vou fazer aqui um furo sextavado, um polígono aqui, ó, alinhado aqui, tá? Aleatório. Vou falar que ele é um recorte, então vou cortar ele aqui, ó, quanto passante. Só para a gente ter uma marcaçãozinha aí e saber que nossa roda. Se eu salvar aqui ou não salvar e deixar dessa forma e voltar lá para a montagem, olha o que acontece. Ele abre um recado aqui para a gente, ó. Só um minuto que vai chegar para vocês. Tá aí, ó, o recado que ele abre. É como eu fiquei esperando o delay aqui da imagem chegar, ele já deu ok lá e confirmou. Então tem ali o recorte, ó, ele já fez a alteração na peça. Se eu clicar nele e arrastar, ó a nossa roda girando aí, ó, na montagem. Ou seja, você consegue simular movimentos dentro do nosso sistema. A gente vai aprendendo a configurar esses movimentos, testar, filmar, assim por diante mais pra frente. Mas hoje o nosso objetivo é aprender a realizar a montagem do nosso sistema. Ou seja, fazer a montagem do rodízio. Ok? Temos aí, lá no Uniform Online, novamente, o material didático, a atividade número 12, que corresponde justamente ao desenho técnico do rodízio, tá? Então tem aí o desenho técnico, as medidas, dimensões de todos os componentes para vocês desenharem. Posterior, começarem a realizar a montagem. Não se esqueçam, vocês têm que trabalhar aquela hierarquia dos desenhos, dos componentes. Posicionar cada componente, salvar cada componente numa pasta, junto com a montagem, que eles vão andar em conjunto, vão ser uma família agora, né? Se você levar depois somente a montagem para um outro arquivo, outro local, outro computador, ou remover um componente da pasta, quando você fizer a montagem, ela vai dar um erro, porque aquele componente não vai ser interpretado. A montagem, se você olhar aqui na árvore do produto, ela é feita com os itens, ó. Então, olha lá, o item 3, que é o suporte, ó, que a gente desenhou, o item 1 lá, ó, que é a roda que a gente desenhou, e assim sucessivamente. Ok? Tranquilos? Só relembrando aqui também, todo esse material que a gente discutiu agora, e qualquer outro que a gente vá discutir para frente, se você entrar na nossa disciplina, no Fórum Online, dentro da aba nossa disciplina aqui, ó, terça-feira, né, turma 38, no material didático já tem, material didático, já tem aqui, ó, a nossa aula, né, então uma atividade aula prática, é justamente o que a gente está fazendo hoje, e também tem essa aba aqui, aulas, ó, clicou nela, vai abrir todo o documental, gravações das aulas, vídeos, tudo isso que a gente fez agora está postado aqui como material para vocês olharem e utilizarem durante o desenvolvimento da sua peça. A aula de hoje ainda está em edição, porque nós estamos gravando justamente esse vídeo para daqui a pouco eu acrescentar ele aqui e vou disponibilizar para vocês. Então, quando você clicar lá, clicar em aula e ver o conteúdo, vocês vão ver aí, ó, todas as gravações. Então, tem uma gravação das outras turmas, tem aí, ó, o tutorial de como desenhar por completo o rodízio, temos lá o roteiro, né, o desenho técnico lá do nosso componente. Ou seja, comecem a utilizar essa ferramenta, pessoal. A aula, ela vai ajudar vocês a trabalharem à distância. Esse tutorial aí, ele ensina do zero, professor? Opa, desculpa, Arthur, só repetir. Esse tutorial aí, ele
Supor que eu não sei nem por onde começa a desenhar, eu assisto esse tutorial aí. Exatamente, ele vai passo a passo, do início ao início. Mas eu acredito que vocês já saibam como desenhar. Nós já estamos aí quase 2 meses na disciplina, 2 meses trabalhando no software, beleza? Mas mesmo se não souber, eu quero fazer uma peça lá que eu estou encontrando uma certa dificuldade, lá ele vai apresentar para você como desenhar esse componente, beleza? Beleza. Maravilha. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, o vídeo continua, só um minuto.